Olá pessoal, meu nome é Yara, eu sou graduanda de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Eu vou falar hoje de um experimento que é o cultivo de micro-organismos em meio de cultura enriquecido. A palavra microbiologia deriva do grego micros, pequeno, bios, vida e logos, ciência. Dessa forma, o estudo dessa ciência abrange a identificação, formas, estruturas, reprodução e metabolismo de organismos microscópicos unicelulares, além das suas relações entre si, com o hospedeiro e com o meio ambiente, podendo ser benéficos ou prejudiciais. Esses organismos microscópicos unicelulares, os micro-organismos, estão presentes em todos os lugares e, de modo geral, são muito importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental e contribuem na fertilização do solo, reciclagem, decomposição, fabricação de produtos e participam de ciclos biogeoquímicos. Por outro lado, existem ainda aqueles que são patogênicos e causam doenças em seres humanos, animais e plantas. Os principais grupos de micro-organismos são vírus, bactérias, protozoários, algas e fungos. Com a microbiologia, podemos observá-los em detalhes durante todos os processos vitais, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte, e com isso estudar como eles funcionam e atuam e como podem ser usados e controlados com finalidades práticas. Esse experimento tem como objetivo observar a presença de micro-organismos a partir da formação de colônias em meio de cultura, transparecer a existência dos mesmos no meio em que vivemos, mostrando seu crescimento em condições favoráveis, e comparar o crescimento em meios de culturas diferentes. Os materiais utilizados foram gelatina incolor, açúcar, batata, água, álcool, solo de horta, soro fisiológico, cotonetes, 2 potes com tampa, esses potes são transparentes, copo descartável, colher, copo de medida e uma panela. Uma observação importante é que todos os utensílios que foram utilizados foram esterilizados com álcool para que não houvesse nenhuma contaminação do meio de cultura. Vou falar um pouquinho da montagem agora do meio de cultura 1, que foi feito com batata. A batata, primeiramente, foi cortada em pedaços e colocada em uma panela com água para cozinhar por aproximadamente 15 minutos até ela ficar macia. Foi retirado 50 ml dessa água, que foi utilizada no cozimento, né? E foi adicionado 24 gramas de gelatina incolor. Essa mistura preparada foi colocada em um pote de plástico com identificação para esfriar. Agora vou falar um pouco da montagem do segundo meio de cultura, o açúcar, né? Que foi feito com açúcar. Num copo foi adicionado 2 colheres de sopa de açúcar em 50 ml de água fervente. Em seguida, foi adicionado 24 gramas de gelatina incolor. Essa mistura também, que foi preparada, também foi colocada em um pote de plástico transparente com identificação para esfriar. Aí que a gente tem a foto, né, dos dois experimentos inicialmente. É importante falar também, né, que os potes ficaram sem tampa no momento de resfriamento para que não houvesse a condensação da água, o que posteriormente poderia interferir nos meios de cultura. Agora eu vou falar um pouquinho da montagem do inóculo. Em um copo foi homogeneizado 2 colheres de sopa de solo de horta em 300 ml de soro fisiológico por mais ou menos 5 minutos. Em seguida, com o auxílio de um cotonete, foi feita a distribuição de uma pequena quantidade do inóculo para os meios de cultura, em forma de zigue-zague. E após a inoculação, os recipientes foram tampados. Aqui tem uma foto, né, já com inóculo, nos meios de cultura 1 e 2, respectivamente. No meio de cultura 1 dá para ver um pouquinho melhor por causa da luz, mas os dois foram feitos da mesma forma. Aqui tem uma tabelinha que eu trouxe com alguns dados importantes, né? Ambos os meios de cultura tiveram a gelatina incolor como agar nutriente, tiveram o solo de horta como inóculo, foram feitos em temperatura ambiente, na presença de luz, num ambiente estéril, sem entrada de oxigênio. E o estado físico do meio de cultura, de ambos os meios de cultura, é o estado sólido.
A única diferença entre eles, né, é que a fonte de carbono e microelementos do meio de cultura um é a batata, né, no caso o amido, e o meio de cultura 2 o açúcar, que é a sacarose. Aqui a gente tem os resultados. No segundo dia, a gente já dá para perceber que um pouquinho de crescimento no meio de cultura um. O da esquerda, né, sempre da esquerda vai ser o meio de cultura um e o da direita o meio de cultura 2. No terceiro dia, a gente já vê mais um aumento no meio de cultura um. No meio de cultura 2 tem só um pouquinho assim, um pouco difícil de visualizar. No quarto dia, o meio de cultura um já aumenta mais, o meio de cultura 2 já passa a ser um pouco mais visível. No quinto dia, também há um aumento no meio de cultura um, meio de cultura 2 também já cresce um pouquinho mais. No sexto dia, o meio de cultura um já está bem mais cheinho assim. O meio de cultura 2 cresce mais também. E no sétimo dia, a gente vê ali que o meio de cultura um dá um pouquinho de caimento, né, na quantidade de micro-organismos. E o meio de cultura 2 já cresce bastante. No oitavo dia continua, né, essa diminuição no meio de cultura um. O meio de cultura 2 continua aumentando. No nono dia, a mesma coisa. E assim segue pelo décimo dia, né, tendo a diminuição no meio de cultura um e o aumento no meio de cultura 2. No décimo primeiro dia, a mesma coisa. E aí a gente tem a conclusão do trabalho. A gente vê aqui, né, que o meio de cultura um, que foi feito com a batata, é essa parte vermelha do gráfico. Ele tem um crescimento, assim, até o dia 6, e ele cresce mais rápido do que o meio de cultura 2, que é a parte azul, mas depois ele tem um decaimento. E o meio de cultura 2, ele vai crescendo aos pouquinhos, né, com uma menor velocidade do que o meio de cultura um, mas ele atinge mais quantidade de micro-organismos. E aí, né, pelo fato dos meios de cultura estarem fechados, não havia entrada de oxigênio, portanto, os micro-organismos que se desenvolveram são os anaeróbios. E o meio de cultura 2, o de açúcar, se desenvolveu mais do que o meio de cultura um, da batata, provavelmente pela maior quantidade de carbono que há na sacarose em relação ao amido. E é isso, muito obrigada.